A gente já começa logo explicando para quem está em casa a importância de você capacitar o gestor da sua empresa. Hoje nós trouxemos aqui para conversar com a gente e dizer sobre esses benefícios dele ter capacitado a própria empresa e ele mesmo, né? Para que pudesse então melhorar ainda mais a qualidade dentro dessa empresa. E aí a gente já vai logo explicando para quem está em casa a importância da empresa levar a ergonomia para dentro. Olha, hoje a gente trouxe um pouquinho diferente, porque sempre só fala da Neide dentro da empresa. E aí eu comecei a observar dentro das organizações a diferença que faz, a conversa que o gestor tem, quando ele vem conversar comigo, como ele explica, Neide, se tiver alguém que faz a ergonomia aqui dentro, qual seria a diferença? E aí, quando a gente conseguiu, realmente, eu demorei um pouquinho para fazer isso, porque eu queria ver o resultado, a gente precisava mostrar esses resultados. Então, o que que acontece hoje? A gente mostra isso de uma forma diferente. O Ailson, ele recebe isso dentro da empresa, ele é também um profissional da empresa e ele recebe, eu estou dentro dessa empresa. Então, ninguém melhor para falar desses resultados lá dentro do que o Ailson. Pronto, e aí, Neide, a gente vai chamar a atenção das pessoas para o seguinte, é você levar a Neide para capacitar um colaborador seu dentro da empresa para que esse colaborador venha desenvolver a ergonomia lá dentro e que ele fique lá dentro cuidando, porque você passa pelas empresas, mas você não fica. E aí é nesse momento que a gente sabe que a procura é grande e aí você prepara um profissional para ele ficar cuidando desta empresa de uma forma ergonômica. Sim, a gente inclusive a gente vai abrir o curso agora, e vai ter essa capacitação para a própria empresa capacitar o seu profissional lá dentro. Eu quero alguém que trabalhe dentro da minha empresa. Manter a Neide aqui é barato? Talvez não seja, mas ele pode capacitar um profissional que possa ficar dentro da empresa dele e automaticamente vai fazer o mesmo serviço que a Neide faz com a mesma qualidade ainda com a minha assistência. Muito bom. Então a gente tem agora esse braço onde a gente vai fazer esse serviço e a gente também vai prestar essa formação, né? O Ailson, ele já recebe o meu trabalho na empresa, a gente trabalha praticamente juntos. Sim. Eu trabalho também na empresa, presto serviço para a empresa que ele trabalha. E a parte interessante é que eles recebem, todos os colaboradores recebem já lá dentro e já tem resultados. A gente tem bons resultados. Então a gente conseguiu reduzir as dores, desconforto que o pessoal já sentia lá dentro. A gente já conseguiu algumas coisas lá dentro, porque a gente já tem mais de 3 meses que a gente está dentro dessa empresa. Então vamos lá, vamos conversar então com o Ailson. Ailson, primeiro passo, o que acontecia dentro da empresa, você que trabalha como gestor, né, dentro dessa empresa, você que tem é engenheiro de software, o que acontecia antes da ergonomia chegar dentro da empresa e o que essa capacitação relacionada a você, como gestor da empresa, como um engenheiro de software, recebeu e que hoje você diz, não, olha, antes funcionava assim, hoje a gente percebeu que a empresa ganhou com esse tipo de trabalho dentro da empresa e principalmente comigo, atuando, né? Eu acho que o maior ponto disso é a qualidade de vida. A gente percebe que aqueles microajustes ali de postura, a iluminação adequada para o ambiente, a cadeira que a gente usa para passar basicamente o dia, tudo isso influencia na qualidade de vida do colaborador, tanto na minha quanto da equipe. Vamos fazer o seguinte então, você vai me explicar como vocês trabalhavam antes da ergonomia chegar na sua empresa. Por exemplo, como engenheiro de software, o que vocês faziam que não era certo e que vocês passaram a fazer e que deu muito certo? Você falou de iluminação e tudo. Como vocês trabalhavam? Bom, a gente, dessa área de engenharia de software, a gente gosta muito de ambientes um pouco mais apagados, aquele ambiente um pouco mais tranquilo. Só que é um peso muito grande para a nossa visão. E foi uma coisa que a Neide bateu muito o pé sobre isso, sobre iluminação, porque tudo isso influencia na nossa visão. Eu mesmo tenho esse pouco de dificuldade e aí com alguns puxões de orelha dela
foi melhorando Vocês bastante. iluminaram mais o ambiente. Sim. Mas essa iluminação, Neide, é importante a gente falar sobre isso. É importante falar que não é uma iluminação qualquer. Você não pode chegar e iluminar. Até a gente que trabalha com comunicação, por pouco que a gente entenda, a gente tem noção. Você não pode chegar e iluminar um ambiente onde estão trabalhando com software com a mesma iluminação de uma apresentação que nós estamos fazendo hoje aqui como comunicadora, como apresentadora. Essa iluminação que eles tinham para menos, era menos mesmo e passou a ter que tipo de iluminação? Era menos, porque eles apagavam as luzes e ficavam só com o monitor. Só do monitor e uma luzinha bem fraquinha lá. Um dia eu cheguei na sala, a sala estava fechada, geralmente eles ficam em salas individuais, entre aspas, né? Porque fica 3, 4 em cada sala. E aí eu cheguei na sala, gente, que é isso? Vocês estão no cinema, estão assistindo que filme? Não, a gente está trabalhando, não. Isso não pode, porque assim, que nem você falou, é importante esse ajuste. Esse ajuste, ele vai prevenir de algumas patologias futuras. Que seriam elas? Doenças relacionadas à oftalmologia, ou seja, ao seu olho, enxaqueca, dores de cabeça que você pode acontecer. E aí isso faz com que você não tenha, além do mais, imagina, você está aqui com a luz meio apagadinha, o que você vai sentir? Sono. E isso para o trabalho não vai aumentar essa produtividade, ela vai reduzir a produtividade ao invés de melhorar. Então, tem coisas que imediatamente, você olhando, você não vê nenhum problema. E que iluminação seria essa? A iluminação seria a iluminação adequada para aquele ambiente, ajustada para aqueles colaboradores. É muito importante que você olhe se essa iluminação ela está muito clara, se ela não está muito escura. Se tiver muito escuro, tem que clarear um pouco. Ou seja, a iluminação, geralmente a gente coloca luzes que sejam não muito branca, nem luz muito amarela, para que essa luz não atrapalhe também o trabalho deles. Interessante. Para o reflexo não dar, por exemplo, no monitor e atrapalhar ali o trabalho deles. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Muito bom. Recentemente, há um tempinho atrás, a gente esteve na Rede TV e a gente viu uma iluminação bem interessante, por isso que eu tô te perguntando, né? Que iluminação seria essa? E eu cheguei no ambiente e senti realmente uma paz e um conforto. Não era nem uma iluminação amarela, nem uma iluminação branca, mas era uma iluminação adequada para aquele ambiente, nem escura, mas era uma iluminação. Por isso que eu fiquei curiosa em saber ergonomicamente que tipo de iluminação seria essa. Mas enfim, o que vocês sentiram com essa chegada dessa iluminação? Inicialmente dá para perceber que a visão cansa menos. A gente chega no final do dia, está bem menos cansado, então consequentemente a qualidade de vida melhora, né? Vai conseguir descansar melhor durante a noite. E foi basicamente isso. E as cadeiras? Sim. Mudou o que mais? Eu acho que a maior parte lá foi postura mesmo nossa, que geralmente tinha um ou outro ali que ficava numa postura um pouco mais exagerada. E aí com a chegada da Neide lá, com toda essa ajuda, a gente foi melhorando e cada um, de vez ou outra, puxando a orelha do outro para manter uma postura mais adequada, utilizando as cadeiras. Cada um é cada um. Né? Um mais alto, um mais baixo. E aí, de uma certa forma, isso tudo tem que ser trabalhado individualmente, como você já falou, né? Interessante que nessa empresa, a parte interessante é que a gente não precisou fazer grandes ajustes. Você lembra daqueles primeiros programas que a gente falou que pequenos ajustes faziam diferença para uma empresa? Então lá a gente não teve grandes ajustes. A gente não teve muita troca de mobília, porque não houve necessidade. Mas era ajuste postural, onde a gente ajuste da luz, o posto de trabalho, ajuste da cadeira, ajuste do ambiente para com eles. Então eles receberam toda a parte de orientações que no caso eu passei para eles. E eles começaram automaticamente, não necessariamente eu vou lá uma vez na semana, eu não vou lá todos os dias, diga isso, é importante para que vocês entendam. Então, para você ter ergonomia dentro da sua empresa, não necessariamente você tem que ter a Neide lá todos os dias. Mas aí você trabalhou, no caso, o próprio engenheiro de software, para que ele aplicasse e observasse esses detalhes. Na verdade, eles passam a se policiar. Todos os colaboradores, eles passam a se policiar. Se alguém está incorreto, ele vai lá e diz, olha, essa postura não está correta.
Olha, isso não está correto. Ah, você já tomou água? Você está tomando água o suficiente? Quando alguém sente alguma coisa, alguém já vai pensando, oxe, será que ele não está tomando água o suficiente? Será que ele fez algo que está errado? Será que não Na foi verdade, a postura que você tá sentado? acabou que cada um que fazia o seu papel passou a somar junto com o outro Exatamente. e um orientando o outro. Teve até empatia, né? Sim. Lembra daquele dia que a gente falou do RH, da Sim. implementação? Sim. Pronto, a gente falou da cultura, né? Então, a empresa, ela passa a ter uma cultura de organização, mas também de postura, de como ela vai se posicionar ali, de como ela vai cobrar o colaborador dela. Ela não vai mais chegar no colaborador, por exemplo, o gerente, ou o Ailson não vai chegar mais lá na pessoa que está sentada e vai dizer: ah, você está sentado errado. Ele vai dizer: olha, essa postura não está correta, vamos corrigir, vamos sentar mais correto, vamos não sentar assim, não está tirando a pausa, vamos tirar a pausa de uma hora. Então, a parte interessante é que essa cultura, querendo ou não, o colega que está do lado, ele vai conseguir ajudar o outro colega. Então, por isso que é importante ter sempre dentro da empresa alguém que está com que tem essas orientações, que possam corrigir essas orientações dentro da empresa. Vamos fazer o seguinte, a gente já tá com a câmera aberta, tá, Ed? Vem comigo aqui, Neide. Vem comigo aqui e eu queria que vocês pudessem me falar, fica aqui, me direcionar formas de implantar a gestão de forma ergonômica, né? Eu queria que você pudesse passar algumas informações. Ok. Aqui, formas de implantar a gestão de ergonomia nas empresas, né? A gente tem várias formas. Tem ela em forma de treinamento. Sim. Tem ela em forma de orientações, que é justamente a que a gente mais usa. Você pode até se posicionar mais aqui A gente vai lá. E aí mostra, fica de frente pra câmera, Neide. Aqui assim, ó. Isso, aqui assim, ó. Pronto. A câmera tá isso. ali, né? Pra que a gente possa... Vamos isso, lá. pronto. E aí você pode ficar mais aqui. Presenciais, workshops e palestras. Nesses treinamentos presenciais, por incrível que pareça, o treinamento ele dura de 40 minutos a 1 hora. Sim. Onde a gente consegue fazer com que esses profissionais que estão ali, isso é dado para os profissionais que estão dentro da empresa, é treinamento geralmente fechado, porque é voltado para os riscos que ele já tem, então não vai ser aberto para a população, não, vai ser só para a empresa. E aí, nesses treinamentos, a gente trabalha todos os riscos e faz as práticas daqueles riscos que tem naquela empresa. Sim. A capacitação no local de trabalho são a avaliação de posto de trabalho. Você vai lá, avalia o posto de trabalho, vê quais são esses pontos que precisam ser corrigidos, como é que é essa correção, essa orientação é passada para os profissionais que trabalham ali, além de todos os gestores e todo o pessoal que trabalha, tanto o RH como todo o pessoal que trabalha naquela empresa. Então, todo mundo vai saber quando alguém está fazendo algo errado. Sim. Então, é uma cultura de capacitação e de conhecimento para todo aquele ambiente, não tem exclusividade. A não ser salvo casos em que, por exemplo, eu vou dar um treinamento de motorista. Se você não é motorista, não faz sentido você assistir esse treinamento. Pronto, é um treinamento direcionado para as pessoas. Direcionado para o motorista. Pronto. Então, se eu não sou motorista, digamos que eu seja lá da empresa, pronto, o Ed. O Ed, você e os outros profissionais que eventualmente fazem essa parte de comunicação, provavelmente o treinamento ficaria juntos. Ah, Neide, mas o Ed não trabalha a comunicação. Ele trabalha a comunicação... Ele não trabalha a comunicação, mas as posições que vocês ficam são praticamente as mesmas. As repetições dos trabalhos que vocês fazem são mais ou menos parecidas. Então, a gente pode colocar em grupos homogêneos. E aí, complementar esse treinamento. O que seria acrescentado para a Vanusa, no caso, para a forma como ela trabalha, o trabalho dela, e a forma como seria feito pelo Ed. Isso faz com que a empresa pague menos. Pague menos no sentido de que, quando eu falo de custos, eu estou falando de treinamento. Imagina a necessidade que haveria. Eu teria que fazer um treinamento para o Ed, que seria uma área específica, e teria que fazer um treinamento para a Vanusa. Então, seriam 2 treinamentos e não um só. Se eu posso juntar os 2 treinamentos, é o que a gente chama hoje de grupos homogêneos. São riscos semelhantes, que a gente pode trabalhar dentro do mesmo grupo, fazendo com que isso faça redução de risco. A gente monta protocolos para que isso aconteça. Aí tem aqui gamificação e simulações. Hoje existem muitos profissionais que trabalham dentro da tecnologia, que eles trabalham com games, certo? Isso muda muita coisa para eles fazerem esse treinamento? Não, é diferente.
eles também vão ser trabalhados do mesmo jeito, mas aqui o que eu quis dizer dentro da gamificação são as posturas e os movimentos. A gente pode fazer treinamentos com games, onde os profissionais vão se sentir mais ativos para que eles possam estar fazendo lá vários movimentos, de repente usando uma gamificação. É porque vocês que trabalham com software, vocês vivem muito o mundo de vocês, Sim. né? É o mundo deles. E aí o que que acontece? Esse mundo de vocês é entrar, sentar e ficar. E aí muitas vezes vocês esquecem até dos próprios exercícios, Sim. que há uma necessidade também de se iniciar, porque são horas e horas ali, né? São horas e horas ali. E aí aqui, ó, tem a mentoria, que é justamente o que a gente está implementando agora. O que é essa mentoria? A mentoria vai ser uma capacitação. Essa capacitação dura uma semana. Ela pode ser voltada para uma pessoa da sua empresa que você queira formar e colocar dentro da sua empresa para ela trabalhar só a parte de ergonomia. E aí você pode pagar o salário dela, que fica mais barato para a empresa, do que ele ficar pagando a É uma pessoa que vai estar observando, porque você uma está pessoa que vai sempre estar contratando novas pessoas no dia a dia, né? Então isso é muito legal. A parte disso é que a gente tem. E aí o que vai acontecer depois? Vai ter um acompanhamento, que eu posso fazer o acompanhamento desse profissional durante um período, ou durante o período que for necessário. E aí dentro desse treinamento ele vai receber o treinamento, a capacitação, como realizar tudo isso, como montar o protocolo, vai receber documentação onde vai estar lá ajustado os laudos obrigatórios da própria empresa, que ele mesmo vai poder ir lá fazer esse laudo. Muito então bom. tudo isso vai estar dentro da capacitação. Então que vai vamos ser sentar lá realizada. de novo, vamos sentar lá de novo. Agora sim, Neide, o que é interessante a gente falar sobre isso é que assim como algumas empresas têm um psicólogo, tem um RH, tem profissionais dentro dessa empresa para cuidar desses colaboradores, você vai ter na verdade, um profissional de ergonomia dentro da empresa, onde ele vai estar observando, porque o que que acontece? Hoje você faz tem um cuidado com os que lá estão. Mas digamos que no próximo ano alguns funcionários já não estejam mais na empresa, outros estejam chegando e essa ergonomia tem que continuar. Na verdade, a ergonomia dentro da empresa ela é uma parte contínua, fundamental, né? é contínua. Eu não tenho como cheguei, dei uma consultoria, fui embora. Não, eu cheguei, dei a consultoria e ela tem uma continuidade. Sim. Você tem que ficar, porque existe a parte de laudos, que tem um período, você passa até 3, 4 meses fazendo os laudos, implementando, vendo quais são os riscos e fazendo todas essas trocas. Depois desses 3 meses, existe a parte que é o que a gente chama de prevenção de risco. Não adianta nada eu fazer todo esse laudo, montar todo esse laudo bonitinho e ele não ser Utilizado. Porque o que acontece hoje, né? Dentro das empresas, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele diz o seguinte: eu preciso que você adapte a NR17 dentro da sua empresa. Quando ele fala isso, aí ele fala lá, vamos melhorar, vamos fazer o acompanhamento da prevenção de risco. Então, quando ele fala de acompanhamento dessa prevenção, ele está falando trabalhar os riscos encontrados nos laudos ergonômicos das empresas. Então, é muito importante que a empresa entenda que o laudo é uma parte do trabalho que precisa ser realizado. A outra parte é a ergonomia, a prevenção de risco, que é indispensável. Nossa, e essa prevenção aí fala tudo, porque até se a pessoa estiver passando por alguma situação, essa dor ou essa situação que está causando problemas na vida daquele profissional pode ser eliminado logo do início, né? Sim. E aí é que é interessante a ergonomia dentro da empresa. No caso de vocês perceberam então a questão da própria iluminação, outros problemas, questão de exercícios, vocês começaram a praticar mais os exercícios? Sim. Foi uma coisa alongamento, faziam isso? Não, antes da Neide não. E aí foi uma coisa que a gente começou a implementar lá dentro, no nosso cotidiano. E aí, vez ou outra... Não é só um mundo fechado de vocês, não. né? Não é só um mundo virtual. Não, por incrível que pareça, é até interessante que geralmente eu vou dia de quarta ou dia de sexta, né? Quando eu chego, todo mundo já tá, quem é minha vez, eu quero ir, é minha vez. Ou seja, tem pessoas que eu atendo individualmente, porque são algumas pessoas que têm, porque devido ao o fato deles ficarem ali sentado 8 horas, o que vai acontecer, né? Já sabe, a gente falou do mundo deles. O mundo deles é o mundo em que às vezes eles esquecem da pausa. Hoje eles já não esquecem mais, mas anteriormente eles esqueciam, não tomavam água como deveria, não levantavam da cadeira de onde estavam como deveria. Então isso vai chamando uma coisa de
A gente chama de monotonia, que às vezes diminui e retém ali algumas coisas, que é justamente quando você precisa aumentar essa capacidade, você faz reduzir, porque o seu cérebro ele tem uma quantidade que ele vai espremido ali, ele vai suportar, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, poxa, eu cansei. Esgotado, né? Estou esgotado. Então, mesmo que você faça isso todos os dias, mas ele não vai se sentir cansado se você faz da forma correta. Vai estar colocando a memória para funcionar, né? Quando você tira 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos, isso faz muita diferença no final do seu dia. Gente, eu quero agradecer a presença da Neide aqui com a gente, agradecer a presença também do seu convidado, Ailson, e dizer que fica aqui a dica também para outros profissionais que trabalham com software, outros profissionais que trabalham sem esse cuidado, sem esse time, sem esse tempo para si, para que você não fique esgotado, né? Para que você não venha ter problemas no futuro e que você não esteja trabalhando no que você gosta. Então, a ergonomia entra na vida desses profissionais também e pode entrar na sua. Quem quiser entrar em contato com você, Neide? Através da Ergontec, no telefone 869-9451-6516 ou no Instagram da Ergontec, pode acessar Muito lá, bom. ou da Neide Dias. Maravilha.